Fukuzawa tenta examinar o teatro para encontrar o possível assassino. Nisso, o protagonista da peça, o Morotami, fala que os anjos vieram purificar os anjos caídos. E esses anjos que ele está se referindo são os paranormais. Nisso, o Rampo pergunta ao Fukuzawa o que é um paranormal. Naquele momento, o Fukuzawa fala: olha, assista e você vai ver. Mas inconscientemente, ele hesitou por um momento. Revelar a existência de paranormais não é proibido, mas havia uma escuridão que rodeava essa existência. Devido à Grande Guerra, que é mencionada várias vezes meio que na história de Bugou, o número de paranormais trabalhando legalmente diminuiu. Ou a maioria desapareceu aos olhos do público, ou estão trabalhando em uma agência clandestina. E além disso, é uma agência governamental que tem ciência nesses usuários de habilidades paranormais, e divulgar a existência deles seria um problema. Ou seja, são os X-Men, só que em versão anime. O olhar do Fukuzawa vagou pela multidão, que estavam mais prestando atenção meio que na peça, e ele vê alguém que não tá tão entusiasmado com a peça. Era do tipo cara comum, que usava terno e um chapéu coco. E após uma análise meio que minuciosa, ele percebeu um olhar penetrante em sua aparência cavaleiresca. E se questiona quem é esse aí. Fukuzawa mediu tranquilamente a distância com o seu olhar, e foi aí que o Rampo o chama a atenção de novo, falando: aí, posso te perguntar uma coisa? Todo mundo veio aqui pra ver isso, né? Por que pagaria pra ver um show com um final tão óbvio? Inicialmente, o Fukuzawa fala: olha, nada de falar durante o show. Mas começou a ter um mau pressentimento sobre isso. O Rampo aponta pra quem é o assassino e fala: olha, esse é o assassino, dá pra você perceber nos 5 minutos. E as pessoas começam a resmungar, porque, né, spoilers. E o Rampo vai falando mais e mais coisas óbvias que ele entende. E aí o povo vai sussurrando. Então o Fukuzawa pega o Rampo e fala: ó, você tem que guardar essas coisas só pra si mesmo. E nisso, Rampo: por quê? Por que todo mundo tá assistindo esse show irritante? Isso não faz sentido, eu não entendo. Por que todo mundo é assim? Me diz por quê. E meio que o Fukuzawa estava vendo que esse estresse não veio do nada, pois essa dúvida e raiva vinham crescendo nele faz há muito tempo, esperando para explodir. Rampo fala que está com medo, se sentindo como se estivesse secado por monstros. Monstros que ele nem consegue entender. E ele fala que está sozinho. No anime, essa cena foi até meio que amenizada, pois meio que na novela a gente vê a raiva meio que do Rampo em si. E ele até fala que os seus pais foram os únicos a entenderem ele e agora estão mortos. Pra ver o quão coitadinho meio que tá sofrendo. Bom, há uma pausa e o Fukuzawa meio que pega o Rampo. O Rampo meio que estava esperando mais uma bronca do próprio Fukuzawa. E meio que ele já foi repreendido por tonelada de pessoas. E Fukuzawa observa que ele é meio que muito consciente. Então ele decide dizer ao Rampo o que ele quer saber. O próprio Fukuzawa não era uma pessoa que poderia ensinar algo a garoto. Sempre evitou dar orientação aos outros. Mas naquele momento o Fukuzawa precisava dizer algo. Ele pergunta se os pais dele já falaram do talento dele. Rampo fala que se ele tivesse talentos, ele não sofreria tanto para arranjar emprego. Então Fukuzawa pergunta se eles contaram algo pro futuro dele. Bom, o Rampo fala que o pai dele sempre diz: um dia ele vai superar ele e sua mãe e ganhar a admiração de todos. Mas ainda não era hora, então era para ele continuar humilde, ficar quieto e sempre ser modesto. Apenas observando em silêncio e não machucar os outros quando descobrir. E nisso Fukuzawa percebeu que o pai dele sabia que o Rampo tinha um dom, a habilidade especial de observar, lembrar e descobrir a verdade no piscar de olhos. Ele não queria que o Rampo se perdesse e alguma vez ele magoar os outros e se tornar inimigo do mundo. Ele queria que ele aprendesse a virtude e o que é certo, como qualquer pessoa comum, ganhando bom senso e conhecimento. Ele estava o protegendo usando um casulo transparente para proteger o dom dele desse mundo estranho, o criando como se fosse uma criança normal, sendo talvez uma situação insuficiente, que se não for,
é amor incondicional. Mas muito antes do Rampo amadurecer completamente, eles partiram. Então Malava, imatura, porém dotada, foi expulsa desse casulo. Nisso, as palmas do punho do Fukuzawa começam a suar. Não importa o quão forte seja seu oponente, ele nunca experimentou esse medo assim. Rampo era apenas uma lava que estava sem abrigo. Se ele não usasse uma quantidade meio que limitada de força, o quebraria meio que permanentemente. Fukuzawa fala que o Rampo tem o dom de observar e deduzir, e fala que ele estava certo sobre meio que todo o caso meio que da presidente. Mas a parede protetora que os pais do Rampo criaram era bastante grossa. O Fukuzawa tenta convencê-lo também que ele meio que estava certo sobre o assassino. E também meio que o Rampo estava certo sobre o próprio passado do Fukuzawa, que era conhecido como Lobos Prateados. E ele confessa que ele meio que matava as pessoas pelo seu país, até que ele começou ansiosamente a saber qual vai ser o seu próximo assassinato, se questionando se ele estava matando pelo seu país ou pelo seu próprio prazer. E nesse momento ele prometeu a si mesmo que nunca mais empunharia uma espada. Então Fukuzawa fala: você não tem o pensamento de achar que todas as pessoas ao seu redor são idiotas? Bom, o Rampo fala que já. Então Fukuzawa fala que o Rampo é um garoto especial e que as pessoas são todas idiotas. E a razão na qual ele tá sozinho é porque ele tem um talento especial. O Rampo fala: mamãe disse pra não menosprezar os outros. E por que de todas as pessoas da cidade, por que eu sou especial? Nisso, Fukuzawa fala que o poder deve ser mantido sob controle e o não controlado deve ser descartado. Se recusar meio que a reconhecer seu dom, meio que ele não será diferente do homem sanguinário que ele era. Reconhecendo que os pais dele, os seus próprios dons, e que os pais dele se foram. E aí o Fukuzawa, tentando convencer o Rampo dessa vez de vez, vendo que já usou o seu as da manga, a sinceridade, sendo que ele não é bom pra pessoas e os outros, meio que ele decide dizer que o Rampo é paranormal, sendo que suas habilidades despertaram quando os pais dele morreram. E aí vai falando que o poder dele determina meio que a verdade apenas com o olhar. E o Fukuzawa fala que existem muitas pessoas com dons especiais nesse mundo. E também, por conta do poder dele, é por isso que as pessoas ao redor dele se parecem mais com monstros. E ele deve controlar isso o ensinando. O Fukuzawa inconscientemente agradeceu seu treinamento por ele estar se sentindo todo crêmulo, mas sua expressão continua imóvel. Nisso, meio que o Fukuzawa vai procurando um itemzinho pra meio que ajudar a amenizar o dom do Rampo. E meio que ele acha os óculos, que ele diz que foi um presente de um nobre de Kyoto, que na verdade é um produto barato no estoque da loja de estoque. E aí fala que quando usar meio que os óculos, a habilidade será ativada. Bom, os óculos parecem bem baratos. E ele já salgando o gritinho de guerra dele, o Rampo cai de cara nos óculos. Fukuzawa fala que os óculos aceitaram o Rampo. E ele fala para usar a habilidade para descobrir a verdade e destruir o mal. E que a partir de agora, ele é o melhor detetive do mundo. E o mundo não é mais assustador. E as pessoas não são mais monstros, pois são mais burros do que o próprio Rampo. E nisso o Rampo vai se lembrando dos dias que ele foi rejeitado nos seus inúmeros empregos. E meio que ele tá em frente, meio que no túmulo dos seus pais. E como o Fukuzawa falou, meio que essas pessoas são mais burras. E nisso o Rampo se torna o nosso Rampo de sempre, rindo, todo feliz, e fala que vai solucionar esse caso. E palmas pro anime, pois meio que no primeiro episódio eu estranhei que o episódio esteja em preto e branco. Mas nesse segundo, foi aí que a gente percebeu do porquê que tava preto e branco. Não era a visão do Fukuzawa, era da visão do Rampo. Pra ele, tudo era preto e branco, o mundo era assustador e as pessoas eram monstros. Mas graças ao Fukuzawa, que deu os óculos que dão poder para controlá-los, o seu poder, o Rampo passa a ver meio que mais as cores. E essa foi meio que o primeiro ato de líder do Fukuzawa adiante meio que aos nossos detetives. Será que é isso mesmo? Como eu já disse, são todas crianças sem noção. Um bebê que não consegue nem levantar a cabeça desprezaria outra pessoa. É verdade. Nisso, todo mundo vai seguindo o plano do Rampo. Fukuzawa vai sozinho na peça. E durante o ato do Murakami,
uma faca meio que perfura o seu peito. Nisso rola meio que a investigação e meio que o Fukuzawa tava começando a ter seus requisitos de pai preocupado com o Rampo. E meio que alguém da plateia desapareceu e era o homem de chapéu coco, que meio que tinha um nome falso. Bom, ainda a Gawa fala pro Fukuzawa ir com eles, pois meio que o Rampo já achou a solução. E nisso o Fukuzawa meio que vai no teatro, a multidão também, e meio que o Rampo aparece todo rindo e muito fofinho, pra vergonha de papai do Fukuzawa. E o Rampo se autodenomina Deus Ex Machina naquele momento. Nisso o Rampo fala que existem dois criminosos, um miserável e o outro mais miserável ainda. E o Rampo planeja capturar o camarão pra pegar a baleia. Ele revela que o suposto suspeito, na verdade, foi a vítima do ato. O verdadeiro ator do crime foi o próprio Murakami, pois ele quis atingir o público com uma morte genuína. Isso que chamamos de levar a atuação a sério. Bom, no final o Murakami é levado pela polícia. Nisso, um policial chamado Jun Mitamura fala: nossa, você é um usuário de habilidades? Você é um grandioso usuário de habilidades? E o Rampo: ah, sim, foi tudo por minha casa que o crime foi resolvido. Bom, a vítima, que era o suspeito, mas o suspeito que era na verdade a vítima, ainda tá vivo. O Fukuzawa tenta esconder o fato de dele ser um paranormal, mas o Rampo meio que claro, com o seu orgulho a própria. E aí, junto com a polícia, pois ele vai falar todo o caso. E o Fukuzawa não sabia o que fazer, pois a mentira que ele contou pro Rampo pra salvá-lo tá cada vez crescendo lentamente. Uma leva de mentira pode levar um dano irreversível, mas quando ele conheceu o Rampo, ele parecia um cínico que tinha dado as costas ao mundo. Agora ele é um sorridente despreocupado que estava sorrindo. Só porque meio que a mente dele era excepcional e meio que não que era habilidade que não tornava o Rampo menos excepcional. E nisso Fukuzawa pensa: o Rampo poderia resolver casos mais difíceis? Bom, o Rampo fala: ah, a gente vai pra delegacia, você quer ir junto? E ele pensa: trabalhar junto com o Rampo? Impensável! O Rampo é meio que escravosamente brilhante e o Fukuzawa sempre foi meio que solitário. Ele não precisa de ajuda de ninguém e não sentia a necessidade de trabalhar com outras pessoas. Para Fukuzawa, depender dos outros significa que algo lhe falhava. Ignorar deliberadamente seus próprios defeitos e confiar apenas nos outros distorceriam quem era. Ou seja, para ver que o passado do Fukuzawa meio que impede ele de trabalhar junto com outras pessoas, meio que nesse ponto da história, inclusive com o Rampo. Mas assim que o Rampo meio que vai com o Mitamura, Fukuzawa meio que dialoga com o Murakami. E ele descobre que o Murakami e o Gramakudo foram informados sobre o Homem de Terno. E ele descobriu que o Gramakudo estava morto. Bom, o Rampo mostra as deduções pro Mitamura, mas deduz que isso é uma mera armadilha. E descobrimos que o Mitamura foi ele que matou o Gramakudo. Fukuzawa, todo desesperado, meio que começa a procurar o Rampo. Ele fala pros policiais de tentar comunicar com o Mitamura. E nisso ele acha uma folhinha, na verdade uma cartinha, escrito: pega a bengala. Fukuzawa acha meio que a bengala que tinha um chip de memória escondido. E o Mitamura leva o Rampo até um prédio vazio e convida para trabalhar com eles. A ver. Mas nosso Rampo se recusa, meio que mugindo na cara do Mitamura. Entende? Com mais mugidos. Aí, Fukuzawa decide visitar Sakonosuke Oda e pergunta sobre meio que seus clientes anteriores por tê-lo contratado para pegar um usuário de paranormal. Inicialmente, Oda se recusa, pois ele está acostumado com a cela, ar-condicionado, tá lendo a Bíblia e também não pode falar meio que dos clientes. E Fukuzawa fala que não precisa ser sobre ele. Ele só quer saber se ele ouviu uma conversa sobre capturar um paranormal e talvez vindo de alguém chamado V. Nisso, Oda fala que o objetivo do V é um ritual. Matar por dinheiro, matar por odiar alguém, essas coisas fazem sentido pra ele. Mas pra eles a matança é um ritual e ele não quer se envolver com gente assim. E quando a matança é um cumprimento de um ritual, não faz diferença. E nisso Fukuzawa começa a ficar desesperado, pois o Rampo se envolveu nessa trama de ritual que envolveria quase menos uma justiça. Por conta dele, isso quase parte o coração dele. E o desespero daí vai crescendo cada vez mais. E isso faz que ele se lembre
do seu próprio antigo eu. Fukuzawa deixa bem claro que ele não tá pedindo para ele lutar. O que acontece é que eles sequestraram um conhecido dele. E meio que pelo cerrado punho, isso parece mais do que relação de conhecido. Ele pergunta se onde o cara está preso. Bom, inicialmente ele rejeita. E o Fukuzawa fala, olha, se você me contar, eu falo que você atirou em legítima defesa e matou por acidente. E o libertarão meio que amanhã imediatamente. E no anime, quem tava lá meio que com o Fukuzawa era o Fukuchi. E ele tava com uma carinha boa, simpática demais pra ser verdade. Bom, Oda fica meio que surpreendido, pois meio que mal sabe ele que o Fukuzawa pensava assim. Bom, meio que o Oda fala que ele sempre assassinou por conta própria, nunca quis parceiro de trabalho, mas Fukuzawa era um artista marcial que vai contra seus princípios ao ponto de salvar alguém que ele se importa. E vê que essa pessoa tem muita sorte. É, tem muita sorte mesmo. Sentindo até um pouquinho de inveja. Mas pro Fukuzawa, não era um subordinado. Bom, eles têm um acordo, pois meio que o moleque pode escapar a qualquer momento. E ele fala que essa recompensazinha não é o suficiente e parece não valer a pena. Por outro lado, a comida do lugar tem gosto horrível. E o Fukuzawa pergunta, tem algum pedido especial? E o molequinho, eu quero curry! Nisso temos a interação final de Fukuzawa e Oda, que mal sabe ao pequeno assassino ruivo de olhos azuis que ele aprenderia a mesma lição do lobo prateado ao fazer amizade com o ex-dirigente da máfia do Porto, maníaco suicida, e o mostrar a luz. Mas esse vídeo do Odazaku só vou fazer quando eu voltar ao Brasil. Ou na semana que vem. Se você tiver alguma influência aqui, poderia falar com eles a respeito da comida? Tem algum pedido especial? Care. Enquanto isso, Rampa ainda tá com Mitamura. E meio que essa veia é uma organização de paranormais que se livra de outros paranormais. E meio que quer se livrar deles. E nisso, Rampo já conta a contagem regressiva, pois o seu amigo já tá meio que acabado com todos os subordinados do Mitamura. E meio que ele acaba com eles, meio que ao som de nada. Acabando eles com artes marciais. Até meio que ele acaba com as armas e, enfim, derrota o Mitamura. O Fukuzawa pergunta se o Rampo tá bem, e o Rampo fala que tá bem, já que seus cálculos ajudaram. E o Fukuzawa dá um tapa no Rampo, e ele fala, cálculos? No que você tava pensando? Sabe o que eu vi quando eu te vi? Eu vi uma pedra na sua cabeça. Mas o Rampo tenta falar que ele sabia que viria, mas o Fukuzawa, não, você pode demonstrar. Eu quis demonstrar isso, o que você pode fazer. Você pode até exibir mais. É melhor parar de apostar a sua vida. Você ainda é. E nisso, Fukuzawa não sabia o porquê. Do porquê que ele estava gritando tanto. Por que ele estava chateado tanto. E nisso, Fukuzawa fala que o Rampo ainda era uma criança. E a gente vê meio que o Fukuzawa meio que se culpando, se dizendo, por que ele não foi com ele? Por que ele deixou essa criança por conta própria? O Rampo é ainda tão jovem e fraco. E nisso o Rampo começa a chorar, enquanto o segurança leva sua bochecha vermelha inflada. Imediatamente o Fukuzawa é tomado pelo arrependimento, ele achou que estava indo longe demais. Até o próprio Fukuzawa estava hesitante. Ele não sabia como deveria apoiar o Rampo ou como deveria ter tratado. Então ele simplesmente dá meio que um tapinha na cabecinha do Rampo, enquanto o Rampo começa a abraçá-lo e se desculpar. E foi a partir desse momento que Fukuzawa tem o seu ponto de virada e se diz. E percebe que ele virou pai. Tá, o tapinha na cabeça não foi adaptado no anime. Mas mesmo assim a cena do Rampo chorando, meu Deus do céu, me faz querer chorar também. E também, meio que como o Bugou tem peça de teatro, é claro que ele faria um teatro da novel. E mantiveram o tapinha meio que na cabecinha dele. Eu mostraria a comparação meio que daqui a pouco. Você ainda é uma criança. Tem muito a aprender. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa.
Então, o caso, enfim, foi resolvido graças aos esforços de Rampo. O Mitabura foi morto, meio que após ser custódia da polícia. E a V, meio que era um grupo clandestino que queria se livrar dos paranormais. E no anime, meio que colocaram uma conexão do V com o Freudodoskroi, mostrando que talvez esse russo cara de rato seja o principal e definitivo antagonista e vilão de Bungo Stray Dogs. Quem é o autor do último incidente? Esse tal V, quem será que é essa pessoa? Na verdade, não é V. É sim em algarismo romano. E Rampo nunca saiu de perto do Fukuzawa. Na verdade, nem Fukuzawa saiu perto de Rampo. E Rampo sente que as coisas agora estão diferentes, incluindo a paisagem. E se questiona o porquê. E o Fukuzawa fala que é porque agora ele entende. Não que ele é um paranormal. Ele nasce porque ele sabe o que realmente importa. E enfim, com a adoção definitiva do Fukuzawa para o Rampo, que eles continuaram resolvendo casos até que eles fundarem a agência de detetives armados, que serve não só para meio que outros paranormais trabalharem, mas também para proteger o Rampo, para caso meio que o Fukuzawa não estiver em cena. E Fukuzawa agora, nesse momento, assim como o Rampo, que ao colocar os seus óculos mudou o seu ponto de vista sobre o mundo, o Fukuzawa também mudou o dele. Ele percebeu seu desejo de continuar ajudando as pessoas, mesmo que isso existe e liderasse uma organização. Com o Rampo na retaguarda, ele pretende amar todos os detetives, talentosos a realizar sua visão, estabelecendo de vez a agência de detetives armados. Eu tô achando que a paisagem urbana parece que tá meio diferente de ontem. Por que será, hein? Porque agora você entende. Que? Como assim? Que eu sou um paranormal? Não, não é isso. Você já sabe o que realmente importa. Foi essa história de origem que determinou quem era meio que o Fukuzawa e quem é o Rampo, que a gente conhece agora. Fukuzawa, que foi de um assassino, um ex-assassino de aluguel e um guarda-costas meio amargurado, solitário, preferindo meio que trabalhar sozinho por conta do seu trabalho conturbado, para um líder de organização que meio que se preocupa com seus funcionários, com um desejo inato de querer meio que defender as pessoas. E o Rampo, que foi de um menino meio que isolado, meio que com medo do mundo ao seu redor, pois meio que pareciam monstros na visão dele, para um garoto, na verdade ele tem 27 anos, ou uns 26, uns 25, sei lá, mas seja que for, para um grande detetive meio que egocêntrico, mas despreocupado e sempre sorridente. Graças meio que ao um do outro, meio que eles aprenderam e reconheceram meio que suas próprias falhas, meio que acertos, e foi essa ligação que fez o que o Rampo e o Fukuzawa serem o que são. Pois afinal é uma história sobre lutas, amadurecimento e também de paternidade.